modelo de coisas que está na matéria aqui. Essa aqui eu não tenho para agora. Vamos lá, gente. Eu já tô com as aulas gravadas, só que eu não joguei no YouTube, então eu já preparei, né, da modulação e falta só jogar lá no YouTube, tá? Mas só que tem aula pra caralho, tá? Muita coisa eu vou falar que eu falei, né? Parece que não, mas não tem muita coisa que eu falei. Quando você vai vendo a aula, você vê muita coisa. Então é o seguinte, gente, a gente falou na semana passada, a gente parou aí nos receptores de AM, né? Então o receptor básico AM, né? Ela consiste em 3 etapas. Uma etapa seletora, capaz de escolher dentre as várias estações, né? A etapa detectora, capaz de recuperar o sinal da informação a partir de um sinal modulado, né? Que é o demodulador, né? E a etapa amplificadora, que é a etapa que amplifica o sinal, tanto antes do detetor de Voltório, né, o demodulador, como depois para amplificar o sinal que foi recuperado da demodulação, tá? Depois que você fez a demodulação. Então a etapa seletora ela é aquela que faz a seleção da rádio, né, a seleção que você vai fazer a rádio. Eu faço uma simulação aqui no MATLAB para vocês verem como é que vai se processar isso, né? Através do espectro de frequência. Vou mostrar também alguns circuitos para vocês, né? Alguns circuitinhos, como é que faz isso, tá? Na aula passada também eu falei sobre esse rádio aí. Esse aí, teoricamente, não é o princípio de funcionamento do rádio padrão hoje, né? O rádio padrão utiliza um tipo de tecnologia um pouco diferente do que está aí, né? Mas basicamente, se você vai pensar no rádio, né, pensando assim grosseiramente, né, sem muito pensar, esse seria o processo de um rádio, né? Você vai ter um sinal que chega pela antena, né? E você tem que detectar e selecionar a rádio desejada, a rádio que você quer ouvir nesse ponto aqui, né? Só que nesse caso desse rádio aí em específico, né, o que a gente chama de rádio frequência sintonizado, né, RFS, né? O que a gente chama de o RFS, né? Ele é um rádio em que eu faço a seleção da rádio que eu estou querendo receber em todas as etapas de amplificação, né, do sinal de RF, né? Quando eu falo sinal de RF, é o sinal que está na frequência ainda da portadora, ele não foi ainda demodulado. Então isso aqui são sinais de rádio frequência ainda, são frequências muito altas, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, se fosse uma rádio Globo aqui seria sintonizado em 220, 220, 220, 220, ok? Como eu falei lá passado, não adianta esse cara aqui está sintonizado em 220 e esse aqui, por exemplo, em 500 e esse em 220 e esse em 220, não vai sair nada. Porque como esse aqui está em 220, selecionou a rádio, porém esse aqui vai selecionar uma outra coisa que não tem nada a ver, aí cortou o que está aqui, né? Porque na verdade ele está cortando o que está aqui, né? E todos esses filtros aqui, embora a simbologia, né, o desenho pareça, né, do Gabriel falou, parece um rejeito da faixa, mas na verdade, na realidade, isso aqui, na verdade, entenda que isso aqui é um passa-faixa. Então ele vai pegar a faixa da sintonia do rádio que você pretende colocar, certo? Esses filtros, né, que a gente chama de filtros passa-bandas, né, são compostos de um capacitor e um indutor, né? Os rádios, normalmente, eles são os rádios. Eu até trouxe para vocês uma vez aqui o rádio. Eles são uns standzinhos, um negócio metálico, que você tem um parafuso, em que você faz a mexida deles. Na verdade, a mexida deles é o ponto central desse indutor aqui, né? Você tem um capacitor e um indutor, e esse parafuso ele altera a impedância, alterando automaticamente a frequência
ressonância desse filtro. Esse aqui é um filtro passa-bandas com frequência de passagem, frequência de passagem, dado pela equação, dado por essa equação aqui, né? 1 sobre 2π raiz de LC. Então essa aqui é a frequência central. Então esse aqui na verdade é um filtro que tem uma... É um filtro que tem uma sintonia que a frequência de ressonância dele, né, do passamento, é 1 sobre 2π raiz de LC. Então ele tem uma banda, a gente chama de banda, né, que você vai pegar, e a rádio que está aqui ela é sintonizada, como eu fiz aqui naquele dia que eu trouxe o sintonizadorzinho, o SDR, que eu mostrei para vocês no rádio, eu sintonizando o rádio aqui, né? Então isso na verdade nada mais é do que isso, né? Então eu estou fazendo na verdade o que eu fiz aquilo lá, eu sintonizei, como se fosse sintonizei todos esses caras aqui. Bom? Só que, como eu falei para vocês, esse rádio aqui, que eu chamo de RFS, né, ele vai ter que estar sintonizado todos eles na mesma frequência, certo? Só que isso acaba sendo inviável, né? Você imagina que você vai sintonizar, quer trocar de rádio, você tem que sintonizar cada um desses caras aqui. Isso faria muito sentido se eu tivesse um local, né, uma cidade, que eu tivesse uma única rádio. Mas não é o caso, né? Onde não acontece isso. Se você tivesse uma cidade onde você só tem uma rádio, o problema é não fazer isso aí. Vai ser aquela rádio que vai customizar naquele cara lá e pronto, acabou. Porém, o que acontece, então, não seria viável que eu, toda vez que eu tivesse que trocar de rádio, eu teria que trocar todos esses filtros. Então foi criado a rádio